Podem sentar. E as crianças, Joseph, Davi, vem aqui à frente, por favor, antes da divisão. Fazemos aqui uma oração. Vou ficar aqui para orar para elas. Mais alguma criança? Então. Oração para mim. Ora aqui, filho. Tá bom, ele vai orar aqui pelo Deus, mas a oração é poderosa, vai acertar na. Oremos. Santo e amado Deus, somos gratos, Pai, por termos aqui o Joseph e o Davi, crianças que estão aqui crescendo, ouvindo a sua palavra e ouvindo o Senhor através da linguagem deles, podendo aprender para serem homens que glorificam a Ti no futuro. Somos gratos pelas pessoas que se disponibilizam a trazer estudos para eles, se preparam. E te pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo conduza aquele momento ali em cima. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Bem, então, antes de a gente começar o nosso estudo, gostaria de dizer aos que nos visitam hoje que vocês são muito bem-vindos aqui no nosso meio. Acho que o nome dele, como você contou? É o seu primo, qual é o nome dele? João Marcos, seja muito bem-vindo. O rapaz que hoje a gente fugiu agora o nome. O George, exatamente. E a sua esposa, seja muito bem-vindos, os dois sejam muito bem-vindos. Daliane, Antônio, seu esposo também, sejam muito bem-vindos também. Temos aqui também a senhora. A mãe do John. A mãe do John? Olha, seja muito bem-vinda também. Tem esse rapaz aqui? Gabriel. É primo do John. Aqui em família. Temos também o primo do Felipe, né? O primo do Felipe. Ele também, qual é o nome dele, Felipe? João Ricardo. João Ricardo, seja muito bem-vindo. E a gente, não se preocupem, não se sintam mal por eu não lembrar o nome de vocês. Isso significa que eu trato vocês como eu trato todo mundo. Porque eu tenho dificuldade enorme de lembrar nomes. Então, acredito que à medida que vocês forem vindo, eu vou gravar o nome de vocês. O Gabriel e o Samuel, eu confundo muito. Tem mais alguém que eu não destaquei? Assinado? Qual o seu nome? Eleonara. Seja muito bem-vindo também, viu? Prazer termos você aqui também conosco. E todos que nos visitam, às vezes quiserem voltar a estar aqui conosco, vai ser uma bênção para nós recebê-los aqui. Nós não temos qualquer outro interesse que não seja que corações se rendam aos pés de Cristo, entendendo que Ele é o Senhor. Nosso interesse principal na sua vida é isso. Então vamos para a meditação aqui na Palavra de Deus. Eu gostaria de começar essa meditação fazendo uma pergunta para você. Você não precisa responder em voz alta, você pode responder só na sua cabeça aí. Essa pergunta é a seguinte, atenção. Você já desejou viajar no tempo? O ser humano, ele parece ter uma fixação, uma ideia de poder viajar no tempo. Obras de arte, poesias, livros, canções, filmes, expressões humanas em geral, todos esses elementos eles acabam, em algum momento, chegando neste ponto aqui específico da viagem no tempo. Particularmente, eu gosto muito da ideia de viagem no tempo. E por vezes eu me pego encantado, imaginando aqui como seria se eu tivesse a oportunidade de viajar no tempo. Imagine aí a dádiva que seria você encontrar com pessoas que há tempos você não vê. Imagine você ter a oportunidade de conversar com seu avô, ambos na mesma faixa etária, com uma correspondência mental ali de idade igual ali, exata. Imagine a dádiva que seria você confortar alguém que passou no passado por um grande problema e que hoje já se resolveu, dizendo para aquela pessoa no clímax da dor dela o seguinte: vai passar. Como seria maravilhoso ter a oportunidade de dizer isso? Imagine você poder voltar no tempo e tomar um café com um amigo seu que já partiu
Imagine você poder voltar à sua infância e passar um dia brincando com seus amigos, andando nas ruas como elas eram, todos sorrindo e alegres, sem entender direito a seriedade da vida. Quando eu penso assim, a viagem no tempo ela me parece simplesmente incrível. Mas infelizmente, nesse mundo caído, até as nossas fantasias, elas têm que lidar com problemas. Porque a viagem no tempo, ela não somente pode gerar alegria, mas ela também pode gerar terror. Existem momentos que a gente não queria que voltasse. Existem momentos que passar uma vez por eles já é demais. Considerando isso, eu gostaria de propor para os irmãos que estão aqui, para os amigos, um exercício mental para a gente iniciar esse estudo. Eu gostaria que você imaginasse como seria a sua vida se você pudesse ver daqui a um ano. Se você pudesse enxergar o que acontecerá daqui a um ano. Como será que estaria a sua vida? Como será que estaria a sua vida? Como estará a sua vida daqui a um ano? Será que no próximo ano, nesse mesmo momento, nesse mesmo tempo, nessa data equivalente, pessoas vão falar de você como alguém que foi fiel, mas que agora está destruído? Como será no próximo ano que vão falar a respeito da sua vida? Será que vão lembrar de você com tristeza pelo que hoje você se tornou? Como estará o seu casamento daqui a um ano? Será que ele ainda existirá? Como é que vai estar a sua família daqui a um ano? Será que ela estará unida? Ou será que sua família estará destruída? Em que situação você estará daqui a um ano? Você pode dizer, pastor, eu não sei, e o senhor também não pode saber porque você não tem uma bola de cristal. E nem mesmo uma máquina do tempo para saber como é que vai estar a minha vida daqui a um ano. Isso é verdade. De fato, nós não temos como assegurar nem sequer o que vai nos acontecer amanhã. No entanto, existe uma verdade elementar nesse ponto aqui. Esta verdade é: o nosso caminho no presente, ele indica o nosso destino no futuro. O caminho que você está trilhando hoje, ele indica onde você chegará. Por exemplo, se eu pego ali a direção da minha casa e vou direto, tem um caminho para Limoeira. Se eu começo a andar por ali, eu não tenho que imaginar que eu vou chegar em Fortaleza. Porque o meu caminho atual, ele implica um destino específico. Então, irmãos, o caminho que nós trilhamos hoje, o caminho que você hoje está trilhando, ele indica onde você estará amanhã. Sabendo disso, pode ser que a sua vida hoje, ela esteja indicando como vai estar a sua condição daqui a um ano. E pode ser que a sua vida esteja indicando que tudo está bem. Mas, por outro lado, pode ser que não. Pode ser que a sua vida esteja dando indícios, esteja dando sinais, esteja apresentando sintomas de que o caminho que você tem trilhado hoje o levará invariavelmente à destruição. Então, como é que eu posso saber se o caminho que eu estou trilhando hoje é um caminho que vai me levar para um bom destino ou não? Como é que eu posso, olhando para o que eu vivo hoje, projetar como vai ser o meu futuro? O nosso estudo hoje, ele vai girar em torno dessa inquietação. Basicamente, hoje, eu gostaria de propor para você uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: será que você tem andado, tem caminhado para a destruição? Para respondermos com precisão esse questionamento, nós vamos ver, por meio deste estudo, o que nós chamaremos de a escada para a destruição. Nós veremos os degraus que compõem essa escada e observaremos se nós mesmos não estamos em algum nível seguindo a direção destes degraus ou em que degraus nós estamos. Irmãos, nós vamos fazer todo este processo, toda essa avaliação pessoal, observando o exemplo de um homem. Esse homem chamava-se
Manassés. Ele foi rei em Israel. E o relato a respeito da sua vida, nós podemos encontrar lá em 2 Crônicas, capítulo 33. Nós vamos estudar hoje os versículos 1 até o 11. Então, abra sua Bíblia ali. E ali nós vamos tentar averiguar como é essa escada para a distinção e mais. Vamos observar se nós estamos ou não nela. Veremos características, pelo menos 3 características da escada para a distinção. Mas antes disso, nós vamos orar. Senhor Deus, abençoe esse momento de estudo. Faça que corações agora sejam cativos à tua palavra. Me ajude, Pai, a ser fiel ao que o Senhor revelou. Que eu não venha aqui impor ideias vindas da minha própria cabeça, que são resultados do meu próprio raciocínio, mas que meu intelecto agora venha estar de joelhos, confiando no Senhor. Abençoe todo esse momento de estudo para que vidas possam ser transformadas, não por minhas palavras ou por minha capacidade argumentativa, mas que vidas venham ser transformadas pelo teu poder, Pai. Por favor, ajude as pessoas que chegaram aqui nessa noite. A tua palavra não voltará para o Senhor vazio. Ela fará aquilo que o Senhor designou para fazer. Seja a edificação ou seja o juízo. Nos ajude nesse momento. Nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Manassés, ele reinou em Israel por volta do ano 697 a.C. Ele era filho de Ezequias. E Ezequias fora um rei excelente lá na região de Israel. A vida de Manassés, ela teve momentos de glória e ela teve outros momentos complicados. Mas ele não teve uma vida comum, porque os momentos de glória dele foram momentos de glória mesmo, e os momentos delicados foram de fato momentos delicados. E o momento mais difícil da sua vida, o momento mais complicado da sua existência, ele vai ser descrito aqui nos versículos 10 e 11. E o texto vai dizer o seguinte: Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram a Babilônia. Esse relato aqui é no mínimo chocante. Aqui nós vemos uma cena brutal, uma cena terrível. Nós vemos o rei sendo capturado, vemos o rei sendo torturado e sendo preso. Para piorar essa situação, ela não poderia ser considerada uma injustiça, porque o texto vai nos dizer que tudo isso aconteceu em resposta ao decreto do Senhor. Manassés, o rei que outrora foi glorioso, nesse momento era uma vergonha. Ele era uma vergonha para si mesmo, ele era uma vergonha para a sua família, ele era uma vergonha para a sua nação e, por último, mas não menos importante, ele era uma vergonha para o nome do seu Deus. Nesse ponto aqui da história de Manassés, ele estava devastado. Ele era um homem cujo semblante, se contemplado, não refletiria o imponente semblante de um rei. Mas ele ali, se você olhasse para ele naquela situação, você o enxergaria como alguém digno de dó, como alguém digno de piedade, como um dos piores dos moribundos das ruas. Ele estava nessa situação com um semblante, com uma aparência terrível. E nesse momento da sua vida, Manassés tinha de fato e de verdade alcançado um terrível destino do qual todos nós, ou a maioria de nós, se esquiva. Porque Manassés, ele estava em todas as esferas do seu ser destruído. Então nós estamos vendo aqui um homem destruído. E a pergunta lógica é: o que foi que aconteceu para que Deus enviasse tamanho juízo sobre esse homem? Que caminho ele trilhou até chegar a esse ponto? Como o filho de um rei tão fiel como Ezequias chegou nesse nível de humilhação? Lembre-se que foi o decreto do Senhor que o colocou nessa situação aqui. Mas o que foi que aconteceu para que um desfecho tão trágico acontecesse nesse momento aqui? Nesse estudo, irmãos, é isso que a gente vai ver. Esse caminho que levou esse homem de um estado de glória, de um reinado próspero,
até esse caminho de destruição, até esse ponto final, que foi a destruição de todos os seus sonhos, de todos os seus propósitos. Então, à luz dos versículos de 1 a 9, nós veremos pelo menos 3 degraus que Manassés ele percorreu até chegar no terrível destino que foi sua destruição. E o primeiro degrau, ele pode ser encontrado dos versículos 1 a 3. E o texto diz o seguinte, versículos 1 a 3. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Nesse texto a gente pode observar o primeiro degrau que uma pessoa pode tomar, pode trilhar, pode pisar nele, se ela quiser descer até o caminho da destruição, até o destino que é a destruição. E esse primeiro degrau que pode ser identificado aqui, ele pode ser denominado padrões errados. A jornada pela escada da destruição aqui, a jornada pela escada para a destruição, ela começa quando o caminhante, ele adota para si padrões errados. Observem que o texto, depois de apresentar as informações básicas sobre o reinado de Manassés, logo se apressa para destacar que ele fez o que era mal diante do Senhor. Mas em que consistia esse mal? Em primeira instância, o mal na vida de Manassés se deu porque ele deixou os preceitos de Deus, ele deixou as instruções do Senhor, ele abandonou a vida piedosa, ele deixou o temor do Senhor, ele se entregou às práticas que os povos estrangeiros tinham. O Senhor já havia provado ser o Deus verdadeiro sobre esses povos todos. O Senhor tinha expulsado eles da terra santa. Ele prevaleceu contra esses ídolos e a nação de Israel sabia disso. Manassés sabia disso. Muito obrigado, José. Está aqui dentro para guardar água. Ainda assim, ele escolheu voluntariamente se enamorar pelo pensamento desses povos. Ele olhou com paixão para aquilo que eles faziam, e como um adolescente impulsivo, Manassés abraçou, assimilou e tomou para si aquilo que os incrédulos entendiam e faziam. Manassés, ele adotou para si os padrões morais e práticos daqueles povos vizinhos, e esses padrões eram padrões errados. Tudo começou aí. A queda de Manassés não começa quando ele faz coisas terríveis. A queda desse homem, ela não começa quando ele comete atos que o só referir, como disse Paulo, são vergonha. Tudo começa quando ele troca uma ideia base, quando ele troca um padrão, quando ele troca uma visão de mundo, uma cosmovisão que era baseada naquilo que Deus revelou, para uma cosmovisão baseada no que era consenso, no que era comum entre os outros povos. Manassés, ele manifestou essa troca de padrões ao reedificar os lugares de idolatria que o seu pai tinha derrubado. Ele deixou a adoração a Deus e começou a adorar o sol, a lua e as estrelas. Ele começou a adorar os exércitos celestiais, os astros. Aquele homem começou sua caminhada para a destruição aí. Ele adotou padrões que ele sabia que eram errados. E é terrível, irmãos, olhar ao redor e observar como essa história ela tem se repetido em muitas medidas, em muitas instâncias no nosso meio. É terrível notar que muitos têm feito o mesmo que Manassés. Não são poucas as pessoas que têm deixado o padrão de Deus e se enamorado, se apaixonado, se deixado atrair pelas ideias do mundo. Muitas pessoas trocaram o assim diz o Senhor pelo na minha opinião. Muitas pessoas têm buscado, têm assimilado e têm reproduzido ideias que vêm de uma fonte qualquer, mas que certamente é oposta a Deus.
E uma área em que isso tem se manifestado de uma forma bem clara é o casamento. Muitos casamentos têm sido edificados sobre padrões que não vêm de Deus. Alguns são edificados sobre o padrão moderno de masculinidade. Isso tem tornado raro, principalmente no meio de casais mais jovens, encontrar-se homens que exercem dentro do seu lar a liderança. A liderança, ela tornou-se sinônimo de brutalidade. Conduzir o lar se tornou sinônimo de opressão. Sem falar que muitos homens desconhecem completamente a ideia de que a responsabilidade primordial do sustento do seu lar é deles. Esses homens, eles agem errado, porque em vez de seguir a Bíblia, eles seguem o padrão do nosso tempo. E você pode dizer, Mateus, o que você está falando não tem sentido, porque esse padrão bíblico, ele reinou na nossa sociedade durante muitos anos, mas essa ideia é uma ideia antiquada. Nós evoluímos, nós mudamos, agora a gente tem uma visão mais abrangente e nós enxergamos melhor. E nós vemos que esse padrão de casamento instituído por Deus, esse padrão de ordenação de autoridade, ele caiu em desuso. Não faz sentido. Ok, vamos olhar os índices de divórcio. Vamos olhar como as pessoas têm visto hoje o casamento. E vamos olhar a realidade que as pessoas enfrentam dentro dos lares delas. E aí depois a gente conversa sobre sucesso ou fracasso. Outros homens erram por seguir um padrão pecaminoso que aprenderam dos seus pais ou dos mais antigos. Esses costumam ter a palavra do rei. Eles nunca pedem perdão. Se ele falou, está falado, está sacramentado, é caso encerrado, é fato consumado. Se ele falou, está falado, e quem intervir pode ser fulminado, porque ele faz como quer e acha ruim quem quiser, que engula calado. Se vocês não pegaram a referência, quando vocês estiverem ouvindo alguns corinhos aí antigos, vocês vão pegar. Então, irmãos, nesse quadro complexo, nesse espectro geral de distorções do caráter masculino, nós vemos que, na verdade, o que faltam são homens que seguem o padrão de Deus. E as pessoas, às vezes, acham que o padrão de Deus é mandar de uma forma semelhante a que um ditador manda na sua nação, na sua esposa, mas não é. E qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus é: ame sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se os homens fossem assim, quantas crises não seriam evitadas? Ainda no tópico casamento, nós não podemos nos esquecer das mulheres, pois muitas mulheres têm seguido o padrão do mundo quanto à feminilidade. Existem mulheres na igreja que têm abraçado uma gama, uma variedade de pensamentos, muitos em um viés feminista, e que esses pensamentos têm implicado de forma prática no seu viver. Mulheres que querem ter os mesmos direitos dos homens. Na igreja, elas entendem que devem ter as mesmas atribuições. Mulheres que não entendem que diferença de funções não significam diferenças de valor. Não existe nenhuma mulher aqui que tenha no seu valor qualquer nível de inferioridade a qualquer homem que esteja aqui. A mulher, ela vale o mesmo que o homem. No entanto, Deus, na sua sabedoria, Ele fez um plano, Ele fez um projeto, Ele dividiu tarefas, e Ele deu para as mulheres uma tarefa diferente da tarefa dos homens, e que não necessariamente é mais fácil. Eu acredito que talvez até seja mais difícil. Só não é mais difícil, porque o nosso padrão é amar como Cristo amou a igreja. Então é melhor a gente sair desses termos de difícil e mais fácil entender que o desafio é grande por dois. Mas, irmãos, muitas mulheres, elas têm deixado a ideia de que esse padrão é o melhor. Elas têm lutado para ter os mesmos direitos que os homens. Elas querem poder ter uma voz altiva. Elas querem ter o poder de domínio na sua casa. E sabe qual é o resultado prático disso que nós, pastores, lidamos nas igrejas? Mulheres que têm maridos, que não exercem nenhum nível de autoridade, mandam em sua casa, falam a palavra final. Se o marido falar a palavra final, é um sim senhora. E o resultado disso sabe o que é? Mulheres frustradas. Mulheres que não têm prazer no seu casamento. Sabe por quê? Porque a gente pode até inventar padrões. A gente pode até inventar conceitos.
mas aquele que nos projetou psicologicamente, fisicamente, ele designou para nós funções. E a partir do momento que saímos dessas funções, a gente pode até fingir para todo mundo que a gente está arrasando, mas o vazio está lá. Dentro do casamento, as mulheres não precisam provar isso ou aquilo, elas não precisam ser iguais aos maridos. Uma mulher que assume funções domésticas, ela não precisa ter nisso motivo de vergonha. Ser sustentada pelo marido não deve ser uma vergonha para a mulher, deve ser um direito que ela tem quando casa. Então, por que essas coisas têm gerado tantos problemas? Por que tanta gente chega na igreja com um casamento quebrado, sem saber como agir? Por que tantas mulheres, tantos homens têm desconhecido essas palavras? A resposta é simples: é porque o padrão de Deus, ele foi trocado por um padrão da nossa época, que não serve à nossa necessidade. Irmãos, casamentos estão em crises. Casais buscam terapia para ouvir conselhos que não resolvem nada. O índice de divórcio sobe e os casamentos eles diminuem. E tudo isso por quê? Porque o padrão foi trocado. Outras áreas também podem ser citadas, como a noção que as pessoas têm do que é estar na igreja. Muitos acham que estar na igreja é ser um espectador da obra que acontece, e não necessariamente ser um elemento ativo dentro desta obra. Normalmente, a proporcionalidade de pessoas que servem numa igreja é muito inferior, a porcentagem, é muito inferior à porcentagem dos que servem. Por quê? Porque muitas pessoas entendem que ser cristão é meramente vir para cá e receber algo, sem dar nada em troca. E Deus, Ele não quer em troca o seu dinheiro. Não, Ele não quer seu dinheiro não, Ele é o dono da prato do ouro. Ele quer precisar de dinheiro. O que Deus quer é você. E quando Ele tem você, Ele tem o pacote completo. Deus, Ele não quer que você terceirize a obra dEle. O padrão que Ele instituiu é que você é um servo. Irmãos, a grande maioria das pessoas, elas têm sido influenciadas por outras fontes. Os jovens são influenciados por animes, por séries, até as pessoas mesmo que já estão numa idade adulta, são influenciados por games, são influenciados por youtubers, são influenciados por toda uma gama de pessoas, só não são influenciadas pelo padrão correto. Cristo não é mais o padrão para alguns. A Bíblia não é mais a regra de muitos. E se você acha que você não precisa da Bíblia, saiba que o que você tem de bom na sua vida só são elementos que concordam com a Bíblia. Como Manassés, muitos perderam o padrão e eles fizeram de deuses estranhos os regentes da sua vida. E aqui nós devemos nos questionar: qual o nosso padrão? Qual a base das nossas ideias sobre o mundo? Sobre o que é que o meu casamento está fundamentado, de uma maneira mais profunda, sobre o que é que a minha vida está fundamentada, qual é o meu alicerce? Se a vontade e a palavra de Deus não são o seu padrão, saiba que você já está ou passou pelo primeiro degrau da terrível escada para a destruição. Foi assim que a jornada macabra de Manassés começou. Ele não começou matando gente, ele não começou roubando, ele não começou assassinando entes queridos. Ele começou só trocando uma ideia, trocando a base, mudando aqui uma pedrinha que era a principal no alicerce. E ao fazer isso, ele começou um efeito dominó na vida dele. E a gente vai continuar vendo isso, e vamos agora observar o segundo degrau na escada para a destruição. Este degrau ele pode ser encontrado dos versículos 4 a 6. Versículos 4 a 6. 4, 5 e 6. O texto vai nos dizer o seguinte: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. O segundo degrau, depois dos padrões errados que nós podemos identificar aqui, são ações erradas. Tudo começa com uma mudança de padrão.
com a mudança de mente. Mas essa situação logo dá à luz as mais terríveis ações. Afinal, como Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Quando nós trocamos os nossos padrões, quando nós trocamos aquilo que Deus diz por outras afirmações, o segundo passo, e automático, é o nosso agir ser modificado, o nosso agir ser alterado. E foi assim que aconteceu com Manassés. E o resultado disso, o resultado dessa mudança de mente dele, foi simplesmente terrível. E o texto vai nos dizer que ele profanou o templo, que era a casa do Senhor. Ele não se importou com a santidade de Deus, ele não considerou a pureza do Senhor. Só isso já seria gravíssimo. Mas o texto revela algo ainda mais chocante. Manassés, atenção, ele ofereceu os seus filhos como sacrifícios a deuses pagãos. Depois disso, ele se tornou uma espécie de bruxo, um sacerdote que invocava os mortos e adivinhava. Irmãos, notem a que ponto esse homem chegou. Ele matou os seus filhos, ele se desfez das heranças que o Senhor lhe deu, ele teve coragem de jogar os seus filhos indefesos no fogo, enquanto ele invocava o nome de demônios. Ele invocava o nome de demônios, enquanto os filhos, a herança dele, eram consumidos pelo fogo. Que terrível! E quando eu me deparo com uma descrição como essa, eu me lembro que nós, seres humanos temos uma tendência de achar impossibilidade nessas situações e temos a tendência de, quando observamos isso, questionarmos: como é que um pai foi capaz disso? Eu me lembro que certa vez eu estava assistindo televisão com a minha mãe, do lado dela, sentado, e passou uma notícia de que um pai, ele tinha jogado uma filha do alto de um prédio, matado. Aí a mãe disse assim: rapaz, como é que pode? Como é que um pai é capaz disso? Eu me lembro de uma época em que um homem muito fiel da minha igreja mãe, lá do Preá, ele pecou. As pessoas olhavam para ele e diziam assim: como é que ele foi capaz disso? E normalmente essa pergunta, como alguém é capaz disso, ela, em certo sentido, implica que você se sente incapaz disso, porque você coloca a situação como impossível, porque você acha que você mesmo não poderia fazer. Como é que isso é possível? Em certa medida, quando a gente pergunta isso, a gente está dizendo: rapaz, ele fez isso, mas eu nunca faria isso. Irmãos, pequenos pensamentos podem ter consequências terríveis. Mal sabe você, mas um pequeno pensamento que você alimenta em relação a uma colega de trabalho, uma coisinha simples, você pensa: isso é besteira, isso pode destruir a sua família. Mal sabe você, mas aquela admiração que você tem pelaquele senhor, que lhe trata com a delicadeza que o seu marido não lhe trata. Meu marido é um bruto comigo, quantos dias ele não disse que não me ama? Qual foi o dia que ele me disse que me amava? E aquele rapaz é tão carinhoso comigo. Você começa então a colocar aquela ideia na mente. E depois de um tempo, a consequência é você perguntando: como é que eu pude fazer uma besteira dessa com a minha vida? Onde é que eu estava com a cabeça? Sabe aquela mixaria que você deixa de devolver, aqueles 10 reais, aquele troco errado? São pequenas ideias que começam minúsculas, mas que vão crescendo. Sabe aquela conta que você ainda lembra que não pagou, mas que você finge que esqueceu? Esse pode ser o primeiro passo para uma terrível vida de corrupção. Aquela pequena raiva que você alimenta, aquela intriga, ela um dia pode se converter num assassinato. E a pior coisa que uma pessoa faz na sua vida é negligenciar o seu potencial maligno. O nosso potencial é terrível e normalmente em menor ou em menor grau nós vamos sempre corresponder àquilo que é o nosso padrão. Então, se você colocar algo errado como padrão, não se preocupe que você vai entrar numa vida de devassidão. Isso pode ser num nível menor em que poucos percebem, ou pode chegar num nível tão grave que você vai perder tudo. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: como é que ele teve coragem de fazer isso? Eu sempre pensei que ele fosse diferente, mas olha o que ele fez.
aquela mulher, ela é digna de ódio, ela não é gente, que criatura terrível. Como é que você pode fazer uma monstruosidade dessas? Os seus pensamentos, a base, o fundamento do seu coração, podem tornar você um monstro de verdade. E foi exatamente isso que aconteceu com Manassés. Ele se tornou um monstro, porque ele mudou o padrão, e consequentemente o seu padrão reprovado, ele tornou-se a sua ação reprovada. Isso nos leva a perguntar, como é que você tem agido? De que maneira você tem se comportado? Você ultimamente não tem mais compreendido, por que você está fazendo as coisas que você está fazendo? Será que você já chegou ao ponto de cometer um adultério e achar que tudo está sob controle, enquanto a sua mente lhe diz dia após dia, você é um monstro? Será que você já chegou ao ponto de bater na sua esposa? Mulher, o que é que você tem escondido do seu marido? Você pode dizer, Mateus, isso é um absurdo. Mas eu preguei numa igreja, pouco tempo depois eu descobri que uma das irmãs que estava ouvindo aquela pregação, ela fugiu de casa com um homem que ela tinha conhecido no seu Facebook e alimentava conversas escondidas. Será que você ainda ora? Você ainda lê a Bíblia? Qual foi a última vez que você olhou para Deus e falou com sinceridade de coração: Senhor, eu te amo. Onde o pecado te levou? Onde é que está o seu vigor? Ele foi trocado pela escuridão. Por que é que você não serve na igreja? Será que é porque existe uma névoa de pecados encobrindo a sua visão? Será que as noites mal dormidas dedicadas ao pecado não têm tirado o seu vigor de servir ao Senhor? Será que o seu vigor ele não foi trocado por morte? Manassés ele foi reprovado, e em sua derrocada, em sua descida, em seu despencar, ele acabou com o fruto de seus maus princípios, corrompendo suas ações. E este foi o segundo degrau que ele desceu na escada da destruição. Mas a sua descida ainda não tinha chegado ao fim. Manassés ainda tinha um último degrau a percorrer antes de chegar no seu destino, que era a sua destruição completa. E esse último degrau nós podemos identificar nos versículos 7, 8 e 9, nos últimos 3 versículos dessa primeira porção. O texto diz o seguinte: também, pois, a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o meu pé de Israel, da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram o pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Irmãos, primeiro degrau, qual é o nome do primeiro degrau? Padrões errados. Segundo degrau, ações erradas. E o terceiro e último degrau que a gente vai ver essa noite aqui, pode ser identificado, denominado como influência terrível. No primeiro degrau, Manassés deixou os padrões de Deus. No segundo, ele começou a agir segundo o seu padrão. Mas no terceiro, a história vai para além dele. Pois nesse último estágio da sua corrupção, ele passa a influenciar outros, de modo que as pessoas ao redor dele são afetadas e passam a participar do seu erro. Manassés, ele se torna um tomate podre. E você sabe o que acontece quando a pessoa coloca um tomate podre junto de tomates bons, não sabe? O podre, ele corrompe os outros. Aparentemente, Manassés, ele confeccionou um ídolo e colocou no templo que era a casa de Deus. Ele, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, mesmo tendo acesso aos dizeres divinos, mesmo sabendo o que Deus dizia, ele profanou o templo, ele virou as costas para Deus e ele se entregou a atitudes demoníacas. Como resultado dessa ação do rei, o povo se dissipou, de modo que Israel começou a agir pior do que as outras nações. A influência de Manassés, ela colocou a nação em um ambiente em que se era natural
o desprezar Deus. E isso nos leva a refletir. Olhando para o meu padrão e olhando para o que eu faço, o que é que as minhas ações, elas têm gerado nos outros? Como é que a minha família tem sido impactada pelo meu viver? Como é que eu tenho contribuído para o meu lar? Pode ser que você esteja tornando o seu lar um ambiente pesado, um ambiente chato, um ambiente onde a sua família ela não quer estar. Talvez os seus filhos, sua esposa, sua família em geral, eles querem passar tanto tempo fora, porque eles não aguentam o ambiente que você está fazendo com que surja em sua casa. Que impacto você tem gerado na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida do seu irmão, na vida dos seus irmãos? Como as pessoas que trabalham com você veem você? Será que se você chegar no seu trabalho amanhã e disser, eu sou um cristão, será que as pessoas vão rir de você? Será que você é exemplar até o momento em que o seu patrão sai? Será que você é alguém que quando chega, os outros têm a tendência de se afastar? Uma pessoa que a simples presença encerra qualquer clima animado? Será que alguém aqui vive como servo ativo na obra do Senhor, só de um modo aparente, mas no seu lar? O que veio em você é este monstro que estamos descrevendo? Irmãos, muitas vezes nós desconhecemos o poder da nossa influência. Você tem o poder de impactar vidas. Os seus atos de gentileza vão gerar mais gentileza. Os seus atos de amor vão gerar mais amor. Os seus atos de perdão vão gerar perdão no seu meio. Você vai constranger pessoas a se agir bem e fazer com que pessoas vejam Cristo em você. No entanto, se você for violento, se você for irado, se você for um corrompedor, se você for uma pessoa que destrói ambientes, climas, o que vai acabar acontecendo é que você vai afastar pessoas da verdadeira mensagem do Evangelho. Existem pessoas que não têm a mínima condição de chegar para outra e falar de Jesus, porque na vida delas, elas sabem que estão fazendo totalmente o contrário. E a solução para isso não é não fale de Jesus, mas é mude o seu agir. Algumas vezes o problema do nosso lar, o problema da nossa igreja, o problema do nosso convívio, somos nós mesmos e a influência que nós exercemos nesses ambientes. Pode ser que a influência das suas atitudes terríveis estejam destruindo tudo ao seu redor. Saiba que a escada que dá para a destruição, ela tem degraus. E aqui nós identificamos pelo menos 3. Nós vimos que essa escada, ela começa com a adoção de padrões errados. Em segundo lugar, essa escada, ela vai implicar em ações erradas. Em terceiro e último lugar, nós vimos que essa escada, ela vai acabar gerando para você uma influência destruidora. E Manassés trilhou esse caminho. E sabe onde foi que ele chegou? Ele chegou exatamente onde nós o encontramos nos versículos 10 e 11 que lemos no início. O texto diz o seguinte: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor enviou os comandantes dos exércitos assírios e eles capturaram Manassés. Puseram um gancho em seu nariz, o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Manassés, depois de sua descida, chegou até a destruição. E talvez, se você analisar bem, você vai perceber que você também está neste ponto. Sua família não vai bem, seu casamento não vai bem, sua vida no geral não vai bem, e as pessoas nem sabem, mas está faltando algo. Existe algo que parece estar distante, que parece ser inalcançável. Embora você não esteja preso como Manassés estava, mas parece ser uma questão de tempo até a sua união, o seu casamento, ele ser destruído. A sua família parece estar a ponto de se fragmentar, a sua vida está destruída. Em que degrau da escada da destruição você está? Tomara que em nenhum. E talvez esse seria o fim do sermão, se eu tivesse escolhido expor esse fato como está registrado no livro dos Reis. Pois naquele livro o autor, ele enfatiza o juízo que viria sobre Israel. No entanto, o autor do livro das Crônicas, inspirado por Deus, escreveu esse livro numa época em que o juízo divino posterior já havia vindo. Então,
depois que o cativeiro já havia chegado e que não precisava mais ser enfatizado o fato de que Deus é o julgador, esse livro vai nos apresentar como Deus, ele pode pegar alguém que está no caminho, no final da escada da destruição, está lá no fundo do poço, e restaurar. Esse livro vai nos apresentar a Deus como aquele que pode restaurar até aquele que está no estado mais deplorável. Se você, como Manassés, percebeu que tem chegado bem próximo deste destino que é a destruição, saiba que o Deus da Bíblia é o Deus da restauração. A história de Manassés, ela é dramática, ela é triste, ela é extrema, mas ela não acaba aqui. A história dele ainda não terminou, a sua história ainda não terminou. Não desista, porque existe uma esperança. Pode parecer que não, pode parecer que é em vão, pode parecer que tudo já se fechou e que não há possibilidade, mas existe uma esperança, porque existe um Deus que pode restaurar. Sabendo disso, eu gostaria de convidar você a ver o desfecho dessa história e a observar junto comigo a escada para a restauração. Mas isso nós só veremos no próximo domingo, na continuação da história aqui de Manassés. Agora nós vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos alerta. E o Senhor muitas vezes nos coloca contra a parede. Pai, o Senhor nos convida a um choque de realidade. Eu creio na suficiência da Tua palavra, Pai. Eu sei que o que tem sido dito no mundo hoje é o oposto do que eu estou dizendo. As pessoas nem acreditam mais em padrão, tudo é relativo. A minha opinião é o que importa, não existe uma verdade absoluta. Eu sei que o que dizem é isso. Eu conheço esses pensamentos, Senhor. Mas esses pensamentos vêm e vão. Desenvolvimentos filosóficos aparecem e desaparecem, mas a Tua palavra, ela continua a mesma, firme, como um alicerce para a nossa vida. Existem pessoas, talvez nessa noite aqui, que estão no caminho da destruição, que estão já descendo os degraus dessa escada. Restaure-os, Pai, pelo poder da Tua palavra, porque o Senhor tem poder, o Senhor tem força, o Senhor pode mudar até o mais terrível coração que está na mais deplorável situação. Nós cremos nisso. O Teu Evangelho é poderoso, Pai. Ajude-nos a crer nessa verdade. É o que eu te rogo, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Amém.